Boa noite a todos, bem-vindos ao Fica em Casa com o Futsal. Esta noite teremos connosco Quito Ferreira, treinador da equipa do Elétrico de Pontessor, que nos vai deixar com a apresentação que nos fala da motivação e a programação neurolinguística no treino e no jogo de futsal. Bem-vindo, Quito, deixo-vos com a apresentação do Quito Ferreira. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, é só confirmar se estão a ouvir bem. Sim, está tudo. Sim, tudo bem. Pronto, dizer boa noite a todos num momento extremamente complicado, mas agradecer em primeiro lugar o convite que obviamente me fizeram mais uma vez para falar de um tema que curiosamente ainda não percebi bem porque este convite para falar destes temas, mas que depois de uma reflexão, obviamente que entendi claramente que deveria aceitar este convite para falar de uma coisa que está ali escrita em cima, que é motivação e programação neurolinguística, do PNL, e quando digo PNL não é Plano Nacional de Leitura, que é fantástico, que tem situações extremamente fantásticas, mas sim programação neurolinguística. No treino e no jogo, obviamente que o desafio é extremamente aliciante e é isso que me faz estar aqui. Estar aqui numa situação completamente diferente, completamente distinta de tudo aquilo que nós estamos habituados, sendo que é menos difícil nós estarmos dentro do campo, falar do treino, falar do jogo, falar de todas essas nuances. Mas continuo-me a convidar para estas temáticas, uma temática que me apaixona completamente e que eu venho falar com um prazer enorme, com uma paixão enorme. Para isso é preciso também entender determinadas situações e percebermos claramente o porquê de falar disto, o porquê disto me acompanhar durante aquilo que tem sido a minha carreira de treinador, porque é para treinadores, é para o futsal que nós estamos a falar, e explicar um bocadinho, desmistificar um bocadinho desta situação. Em primeiro lugar, é preciso alertar e é preciso que toda a gente perceba claramente que eu não tenho formação académica. A minha formação académica foi interrompida aos 9 anos e, obviamente, que após alguns anos, sempre que posso, sempre que a disponibilidade me acompanhe e que eu não tenho desculpas, faço este trabalho de querer atingir um grau de formação académica e estou neste momento a tirar o 12º ano no agrupamento de escolas da Batalha, apesar de estar em falta em algumas aulas com as professoras e que elas me puxam as orelhas e com razão, mas não descanso enquanto não tiver o 12º ano. E porquê é que eu falo sobre isto? Falo sobre isto precisamente para começar a falar naquilo que é a motivação e a programação neurolinguística no treino e no jogo, que é isso, para isso que nós estamos aqui, e perceber um bocadinho e partilhar com todos um bocadinho aquilo que é claramente a minha visão e a minha estratégia dentro desta temática. Eu vou falar desta temática, vou falar de várias coisas e a partir deste momento tudo o que eu disser e tudo o que eu falar vai ter, assim como cada slide que está à vossa frente, tudo o que está escrito tem objetivos claros. Além de todas as situações de que formos falar, está incluindo a motivação e a programação neurolinguística, que passamos a falar de PNL para começarmos todos a perceber, e vamos falar do treino, e vamos falar, obviamente, do jogo, daquilo que nos apaixona, que é o futsal. Obviamente que a palavra futsal não está ali, e não está ali porque é de propósito. E é isso que, para mim, é importante que percebam a mensagem que eu quero passar naquilo que é a minha partilha, naquilo que é
esta temática da motivação e o PNL, o que é isto da motivação, o que é esta situação do PNL, que não mais é que uma ferramenta no treino e no jogo, e para que é que isto serve, no fundo, para que é que se fala tanto disto. E a partir daí vou partilhar a minha situação, uma situação que eu trabalho nela há 30 anos, e até ao dia de hoje, e que não terá seguramente fim nesta situação. É uma temática que me apaixona completamente, e a partir daí é importante alertar claramente estas duas situações. Não tenho formação académica, principalmente nestas cadeiras, e tudo o que eu disser e tudo o que eu apresentar é exclusivamente da minha responsabilidade. E a partir daí começamos a descarregar esta temática e começamos a trabalhá-la enquanto puzzle, que não mais é do que será um puzzle simples, completamente simples de trabalhar. E a partir daí dividimos isto em 4, e dentro daquilo que está exatamente no texto e no título, dividimos isto em 4, naquilo que é a motivação, o PNL, o treino e o jogo. Obviamente que não serão só 4, mas serão muito mais do que estas situações. Tal é a riqueza do nosso dia-a-dia e naquilo que nós fazemos, mas é isso que eu pretendo que seja aqui, no fundo, partilhado e, no fundo, provocado. É importante que percebam que tudo aquilo que irei aqui apresentar faz parte de uma obra e de um trabalho que eu estou a fazer, que curiosamente, após uma entrevista que fiz na RTP, houve uma editora que quis acompanhar e que quer acompanhar este trabalho, e que obviamente eu estou a trabalhar, apesar de não me identificar muito com estas situações de livros. Eles fazem uma força enorme em acompanhar esta situação, e eu vou acompanhar, sendo que será e a autorização que tem neste momento virá a público a partir do momento em que eu morrer. Portanto, isto é uma situação que me apaixona, que me dá um prazer enorme, e é principalmente baseado naquilo que vocês ali veem, que é as minhas vivências, as minhas experiências, aquilo que eu pesquisei desde praticamente há 30 anos para cá, e a minha formação pessoal, profissional, como vocês quiserem chamar. A partir daqui começamos com uma provocação, com várias provocações, no sentido de nós começarmos a desmistificar o que é esta situação da motivação e do PNL, e o que é que isto pode ser aplicado no treino e no jogo. Eu tenho visto, e em termos daquilo que é a capacidade humana, em termos de adaptação, tem sido uma coisa extraordinária. Infelizmente, nesta tragédia que estamos a viver, a adaptação que o ser humano tem, e assistimos neste momento a uma situação de que eu claramente lhe chamo Flix Futsal. Tal é o panóplia pelo mundo inteiro, que basta nós pegarmos num telemóvel, num computador, num tablet, numa situação qualquer, e andar com o dedo, tal Flix, tal Netflix, e ouvir falar de futsal 24 horas por dia no mundo inteiro. A forma extraordinária como o ser humano se adaptou a uma situação nova numa geração, é realmente de refletir. E a partir daqui quero que toda a gente vá refletir. Vou partir isto em várias situações, vou começar por fazer uma introdução para que se perceba bem, para que me acompanhe nesta reflexão, e obviamente que aquilo que eu quero é colocar alguns exercícios, que é um desafio para mim trabalhar numa forma destas, que a mim não me é estranha, porque eu falo muitas vezes sozinho, e estar a falar aqui, porque estou claramente a falar sozinho, mas se tiver uma pessoa desse lado, para mim já é um prazer e uma honra enorme estar a partilhar e poder falar partilhando aquilo que é a minha visão e aquilo que é as minhas vivências, as minhas experiências, as pesquisas que eu faço constantemente e a formação pessoal que vou tirando ao longo dos anos.
A Então, partir daqui... estás a falar neste momento para 230 pessoas, não estás sozinho. Dizer que neste momento estou apenas numa introdução e claramente a tentar desmistificar uma situação daquilo que é um dos sonhos que eu tenho enquanto treinador, que é conseguir atingir uma performance extraordinária na área de simplificar aquilo que é complexo. Simplificar aquilo que é complexo em tudo aquilo que eu faço no dia a dia. E a partir daqui começamos a trabalhar dentro deste puzzle, se vocês assim quiserem, nesta temática, e começamos a perceber que começa a haver aqui várias situações, a qual eu chamo e que tenho dentro do meu trabalho que está a ser construído, que há 30 anos é construído e que não terá fim. Vão aparecer algumas situações extraordinárias, mas eu quero só direcionar-me nesta situação da motivação e do PNL no treino e no jogo, e começamos já com a síndrome, obviamente, do IEJC. Para quem não sabe, eu não sei se alguém sabe o que é esta síndrome, mas é uma síndrome que nós todos temos e que nos acompanha diariamente. E no futsal acompanha-nos constantemente, que é a síndrome "isso eu já sabia". Ok? Esta é uma síndrome que nos acompanha constantemente e que faz parte daquilo que está ali escrito, que é a motivação e a programação neurolinguística, que depois pode ser aplicada onde vocês quiserem, e é isso que vamos ver mais à frente. Portanto, esta é uma situação que nos vai acompanhar constantemente, vai-me acompanhar a mim, vai acompanhar quem está a assistir e acompanha nas pessoas que me rodeiam no dia a dia, seja na família, seja nos amigos, seja naquilo que é o meu trabalho, que é a síndrome IEJS, que é "isso eu já sabia". A questão aqui é que nós já sabíamos tudo, mas o que é que fazemos com a informação? E é isso que eu vou tentar partilhar com vocês e tentar conseguir passar uma mensagem que estará dentro daquilo que é o PNL e dentro daquilo que é a motivação, passar-vos uma mensagem, pelo menos nem que seja chegar ao fim e dizer "eu não quero nada disto, isto não me serve para nada, isto não me interessa nada". E se for assim, a uma pessoa, para mim já é extremamente importante e é sinal que estamos a evoluir e que estamos à procura daquilo que nós queremos. A partir daqui, começamos com várias situações e aquilo que é o meu grande primeiro desafio e que eu coloco como desafio, quer lá em casa e quer quem me está a ouvir, quer a mim próprio, aquilo que eu tenho colocado enquanto desafio é desafiar a própria reflexão. Desafiar a própria reflexão, já temos o síndrome que isso eu já sabia, mas desafiar aquilo que nós refletimos, termos a capacidade de desafiar aquilo que nós refletimos, se calhar isso eu já sabia, mas como é que fazemos isto, como é que aplicamos isto e o que é que isto nos serve depois para o treino e para o jogo. E é esse o desafio, o primeiro grande desafio que eu quero lançar nesta temática, e aqui já começamos a falar direcionadamente naquilo que é a motivação, naquilo que é o PNL e naquilo que pode servir para o treino e para o jogo. Esta é uma situação que eu estudo há anos, apesar de não ter formação académica, é uma das situações que eu vou aplicar na parte final do 12º ano, e é uma das situações que eu estudo e pesquiso há 30 anos para cá. E todas estas questões são questões e são situações e são temáticas que me têm servido ao longo da vida para qualquer área. Repito, para qualquer área, incluindo a própria área do amor, que tanto é importante nas nossas vidas e que tanta falta faz por este mundo fora. E a partir daqui, desafiar a própria reflexão é aquilo que eu vos vou propor, com alguns exercícios, criando algumas provocações e partilhando aquilo que é a minha partilha neste momento, é extremamente importante que diga que é a minha partilha neste momento. Há 10 anos atrás
olhava para isto de uma forma completamente diferente, ou seja, tudo aquilo que eu estou a dar agora é um trabalho que está a ser desenvolvido neste momento e não há 10 anos atrás, ok? Isto é importante, desafiar a própria reflexão de cada um de nós. Então temos aqui as 4 situações, que é a motivação, o PNL, o treino e o jogo, e a partir daqui começamos a desmontar toda esta temática e a partir daqui percebemos que estamos a falar e queremos falar direcionado para o jogo. O jogo que vamos para já falar, que é o nosso jogo, que é o futsal, mas que pode ser outra coisa qualquer. Mas aqui vamos apresentar a situação do jogo, vamos falar do jogo, sendo que vamos falar de várias áreas da nossa vida, várias situações que nos acompanham no dia-a-dia e que nós, por vezes, nem sequer damos por ela, mas porquê? Porque estamos atingidos por a síndrome do IEJS. Isso não tenho dúvidas que mais tarde vocês vão perceber. Isso eu já sabia, mas praticamente nunca aplicámos, e é aí que às vezes é importante nós percebermos, e vamos falar mais à frente, que nós temos a informação, que nós temos as ferramentas, mas o que é que fazemos com essa informação? O que é que fazemos com essas ferramentas? Aqui vou falar numa situação global, obviamente. Se calhar lá em casas já está-se a pensar, então, mas o que é que isso me interessa para o sistema 3-1, para o 4-0, para o entrelinhas, para o jogar interior, exterior e assim sucessivamente. Meus amigos, neste momento existe o Flix Futsal. Flix Futsal é uma ferramenta extraordinária. Se calhar por alguma coisa foi inventado estas situações das redes sociais e da tecnologia para nós, quando chegássemos a uma situação imprevisível como esta que estamos a passar, utilizarmos e adaptarmos de uma forma fantástica que corre o mundo neste momento. Estamos à velocidade de um clique para assistir a uma conversa de futsal, a uma temática do futsal. É aquilo que eu chamo neste momento o Flix Futsal. A partir do jogo, nós introduzimos aqui uma situação que é aquela que no fundo também nos interessa diretamente, e é isto que eu quero fazer, é pegar neste puzzle e entregá-lo a esta temática, que é claramente aquilo que são os treinadores. Pegando nesta situação, já temos aqui o jogo, já temos os treinadores, e a partir daqui eu quero provocar e quero começar a criar alguns exercícios. E neste momento, independentemente de quantas pessoas aí estão, eu quero colocar um desafio que tenho apanhado ao longo da minha carreira, quer como jogador, quer como treinador, quer como profissional noutras áreas, que é uma situação que todos nós falamos, que diariamente se fala, que neste momento está constantemente no Flix Futsal, que é aquilo que diariamente nós comentamos. O futsal de rua, o futebol de rua, o jogar a bola na rua. Exatamente, comparando e aproximando aquilo que é atualmente hoje o jogo. Aquela foto é desta época, a foto de baixo é desta época, e eu quero falar do futsal de rua. E porquê o futsal de rua? Se nós visualizarmos no nosso cérebro, e se pararmos para pensar um bocadinho, toda a gente diz o futebol de rua. Eu aqui quero fazer e quero desafiar e criar uma reflexão. Futebol de rua ou futsal de rua? É que eu lembro-me, nos anos 90, 95, em termos entre 90 e 95, ter feito um estudo onde, por exemplo, percorria todas as escolas em Portugal, e aquilo que encontrei em todas as escolas em Portugal, aquilo que nós chamamos de futebol de rua, a conclusão que eu cheguei é que era o futsal de rua. Porque em todas as escolas do país, de norte a sul, aquilo que se encontrava eram os ringues na escola. Era o espaço na rua, era o espaço claramente de um campo de futsal. Raramente se via, no que chamavam o futebol de rua, raramente se via 11 contra 11 na rua. Aquilo que se via muito era 4 contra 4, 5 contra 5, 2 contra 1, 3 contra 3, mas eu não me lembro
e joguei muito futsal de rua, eu cresci no futsal de rua, quer em Leiria, quer nos Marrazos, e não me lembro muito de ver o futebol de rua, mas aquilo que eu quero traduzir é o jogar a bola na rua. Que toda a gente comenta, que toda a gente fala, que é extraordinário o quanto estamos fartos de falar nesta situação, a tal síndrome. E eu pergunto, e aqui quero lançar um desafio. Qual é a essência profunda que nós, pegando no jogo e no treinador, pegando nos jogos e nos treinadores, qual é a essência, então, que há anos que andamos a discutir que o que faz falta é um futsal de rua, chamem-lhe o que quiser, eu no meu trabalho chamo-lhe futsal de rua, porque eram os rings, volto a dizer, eram os rings e eram espaços muito idênticos àquilo que é o campo de futsal. Mas eu pergunto, nós olhamos para isso, nós comentamos isto, nós refletimos sobre isto, mas eu quero lançar um desafio. E aí posso pedir ao Carlos, quando houver, basta uma pergunta sobre isso, que me interrompa quando quiser. Para mim é extremamente desafiante estar a falar disto e ser interrompido, porque faz parte daquilo que é a motivação e o PNL na vida. E o desafio que eu lanço, se realmente gostava que alguém me dissesse, a refletir sobre o futsal de rua, quando estamos a refletir sobre o futsal de hoje, aquilo que é a ligação dos treinadores, qual é a importância hoje, qual é a tendência do jogo hoje, se a importância hoje, se há 10, há 15 anos era mais do jogador, hoje é mais do treinador, portanto hoje estamos num fluxo futsal extraordinário, mas aquilo que eu quero é a essência, aquilo que eu quero é simplificar esta situação. Então, aquilo que eu pergunto é, o que é que nós perdemos no futsal de rua? Que todos nós jogámos, que todos nós ouvimos que alguém jogou, o que é que nós perdemos no futsal de rua? Em várias situações, aquilo que era jogar 1 hora, 2 horas, 3 horas e chegar a casa, levar uma carga de porrada porque arrebentou a pouca roupa que tinha e assim sucessivamente, jogar com pedras, pôr 2 sapatilhas. O que é que nós perdemos? Qual é a essência? Porque nós falamos tanto deste produto, que é o futsal, que é o jogar a bola na rua, afinal, o que é que nós perdemos que ainda não transportamos para o jogo de hoje? Aquilo que os treinadores ainda não conseguiram pegar nessa essência. O que é que falta? E o que é que vocês acham que realmente, que todos nós dizemos que faz falta? Eu posso dizer que no meu trabalho que estou a desenvolver e vou partilhar com vocês, que estou a desenvolver, a equipa sénior do Elétrico tem 2 jogos, 2 treinos por mês, que é livre, que é jogo, são eles que determinam quem joga onde, quem joga com quem, e fazem o jogo, e eu pura e simplesmente estou sentado na bancada. Uma das minhas situações para a certificação da formação é também, no planeamento, estar até certo escalão, estar inclusivamente, a única situação que eu coloco lá é o início do treino. Não há equipamentos, não há nada, está disponível o pavilhão, há o início do treino e o resto é claramente com os miúdos. Estamos a falar de benjamins, de traquinas, estamos a falar desses escalões que eu quero que 2 treinos por ano sejam completamente o caos. Aquilo que eu adoro e que mais à frente vou falar. Portanto, o desafio que eu lanço neste momento, se nós conseguimos olhar para um tema que todos nós falamos e realmente conseguimos perceber para identificar e para nos ajudar a evoluir aquilo que é hoje o jogo, aquilo que é hoje o treino, aquilo que já se falou aqui neste programa, que hoje está constantemente, as dinâmicas do treino, os comportamentos, as tendências, todas essas questões que eu não vou falar, mas colocá-las e perceber qual é essa essência que nos falta para poder refletir hoje no jogo. Portanto, é um desafio que eu... Quito, tenho aqui já 2 pessoas, daquelas que já foram aqui comentando,
Rafael Sampaio... Estou na introdução, Sim, sim. O Rafael Sampaio diz que o jogo, por mais que lhe acrescentemos complexidade, pede sempre para voltar às origens. E a Vozes Futsal Porto Alegre diz que a essência que se perdeu mais à vista foi a paixão pelo futsal. E depois fazem-te aqui uma questão, o Luís Estrela, que diz que perdemos no futsal de rua 2 pedras basilar. Tempo para as crianças estarem horas a jogar na rua, sem ter que estar a fazer trabalhos de casa, horas sem fim. E a segunda foi, perdeu-se a imposição da técnica versus a força, que tanto caracterizava o futsal, pois a modalidade direciona-se neste momento para uma imposição do físico, principalmente nos duelos individuais com empurrões, cargas, etc. Dessa forma, o jogador tecnicista tem dificuldade em impor-se perante quem tem bastante físico. Uma opinião apenas. Parabéns pela apresentação. Não, eu vou aqui ser provocante e já disse que dentro desta temática e deste tempo eu vou provocar. E vou provocar no sentido positivo e vou criar desafios e exercícios para a reflexão, ou seja, desafiar a própria reflexão. Obviamente que a resposta que eu queria não era essas situações. Dentro desta tese, desta teoria que vocês mais à frente vão ver, onde eu tenho só um pequeno excerto, que é direcionado para esta temática, mas todo o trabalho que estou a desenvolver, principalmente nesta cadeira, aquilo que nós perdemos, e aí quero dizer que faz parte da minha forma de estar e também lá à frente já vamos ver, mas eu vou já responder a este desafio. Aquilo que faz parte do meu dia não é as desculpas. Não estou a dizer que foram utilizadas e eu agradeço as perguntas, extraordinário. Acho que é isto que é a partilha e uma das grandes riquezas humanas. Partilhar para refletir, partilhar para refletir. Aquilo que eu quero é que se chegasse à essência daquilo que é a grande dificuldade, a grande discussão que nós temos. Qual é o peso do treinador no jogo? Qual é o peso dos jogadores no jogo? E onde é que podemos ir buscar, em termos de essência, aquilo que todos nós diariamente falamos, repito, diariamente falamos. Devo dizer que para mim é uma alegria enorme ter encontrado futsal de rua no Alentejo. É fascinante aquilo que eu encontrei ao fim de tantos anos, encontrar principalmente, mais no verão, mas com algumas crianças a jogar futsal na rua, claramente, à 1 da manhã, à meia-noite, obviamente também por outras razões, e para mim isso é fascinante, mas eu aqui queria que se fosse mais fundo, aqui queria que fosse a essência daquilo que tem sido a nossa grande discussão, qual é o peso do treinador, que tendências, como o Estrela falou, e obrigado Estrela, um grande abraço, o peso que nós temos para depois criar todos esses comportamentos no futsal, desde a alta competição, desde as seleções a cá abaixo, passando por todos os escalões, no futsal masculino e no futsal feminino, aquilo que eu gostaria era que alguém fosse à essência. E eu vou aproveitar e vou criar mais desafiar mais uma reflexão. Para mim, aquilo que se perdeu está claramente respondido neste slide. Aquilo que o futsal de rua, aquilo que o futebol de rua, o jogar a bola na rua, que se perdeu claramente, e aí vão atingir todos a síndrome do IEJS, o que se perdeu é que nós jogávamos meia hora, 1 hora, 2 horas, uma tarde, uma noite, seja no recreio, seja na vila, seja na cidade, se jogava, porque eu joguei, e todos praticamente a quase jogaram. Aquilo que nós perdemos e que eu gostava que se transportasse para uma discussão de hoje em dia foi que jogávamos a bola, mas não tínhamos ninguém que nos corrigisse. Repito, não tínhamos ninguém que nos corrigisse. Nós evoluíamos perante a dificuldade de jogar a bola na rua.
Nós evoluíamos após jogar 2 horas, não ter passado pelo gordo que estava na outra equipa, não ter passado pelo melhor jogador da outra equipa, e nós íamos a chorar para casa, perceber porquê, e aquilo que o jogo de rua nos pedia naquele momento é que nos fazia evoluir, porque nós aprendemos com os nossos erros e nunca tivemos ninguém para nos corrigir. O futebol de rua era sem treinadores. Essa é a grande reflexão, essa é a grande essência que eu acho que nós devemos trazer numa temática, e eu só estou aqui a falar nela porque todos nós falamos nela. Todos nós falamos nela, desde o futebol ao futsal, todos nós falamos nela, e eu vou falar em várias áreas, porque aquilo que me pediram foi para falar de motivação, PNL, no treino e no jogo, e aquilo que eu quero provocar, aquilo que eu quero desafiar é a própria reflexão. Repito, basta imaginar quando jogaram a bola na rua, quem é que vos corrigiu quando vocês não conseguiram fazer uma ação defensiva no 1 para 1? Quem é que vos corrigiu quando vocês, numa ação ofensiva, não conseguiram passar no 1 para 1? Quem é que vos corrigiu que vocês deviam de passar a bola e não passaram? Aquilo que nos corrigiu foi as dificuldades que o futsal de rua nos criou e que nos fez claramente nós decidir e aprender pura e simplesmente sozinhos, pura e simplesmente, e como diziam aí nessas perguntas, com a nossa paixão pela bola. E aqui é que é preciso refletir. Daí eu estar a dizer, e já estamos a falar de motivação e de PNL no treino e no jogo, dizer que a resposta está neste slide. Temos um jogo atual, temos treinadores e temos aquilo que nós, uma temática que todos nós continuamos a falar e a desculpar-se e a queixar-se, mas quem é que faz treinos e deixa os jogadores no pavilhão ou noutro sítio qualquer e vai-se embora e diz façam o que vocês quiserem, desde a alta competição cá abaixo, desde o masculino ao feminino? Quem é que faz? Mas isso ninguém faz. Mas isso é aquilo que nós choramos e que não conseguimos observar com a informação que tivemos do futsal de rua, não conseguimos observar e não conseguimos perceber para nós refletirmos. Para nós, enquanto treinadores, percebermos qual é o nosso papel no jogo, qual é o nosso papel no futsal, qual é o nosso papel naquilo que é a evolução humana dos atletas ou dos jogadores que nós temos, quer no jogo, quer em todas as áreas de vida. Eu estou-me a alongar muito nisto, ainda vou em termos ainda vou na introdução, eu não sei se... Tens que acelerar. Ok. Obviamente que a partir daqui começamos a entrar nesta temática de uma forma profunda e começamos a desmontar todo este puzzle. Eu peço desculpa, mas eu estaria aqui toda a noite a falar de futsal, a falar desta temática. E aquilo que eu quero dizer e transportar é, se nós já... Vou-te só interromper. Tenho aqui uma pergunta do Cláudio Cardoso. Sim. Ele questiona-te se o futsal deveria beber mais na rua ou se a rua deveria ir de encontro do futsal. Eu já não tenho aqui a pergunta porque já vão aqui muitas e fiquei com esta ideia da pergunta. Se o futsal de rua... Se o nosso futsal deveria ir mais à rua. É a reflexão que eu estou a colocar em cima da mesa. O Cláudio que me perdoou, mas é exatamente a reflexão que eu estou a colocar em cima da mesa. Agora, o Quitó é o Quitó, o Cláudio é o Cláudio, temos aqui um fator em comum que somos treinadores, temos várias coisas em comum. Obrigado ao Cláudio, toda a gente sabe o quanto eu amo o Cláudio, mas isso não tem nada a ver porque há muita coisa que eu também não concordo felizmente com ele e ele comigo. E aquilo que eu quero que o Cláudio reflita, até porque dificilmente o Cláudio alguma vez vai conseguir chegar ao meu charme e à minha beleza, aquilo que eu quero que o Cláudio reflita é sobre esta situação e esta temática. Exatamente isso. Ele e quem quiser.
eu faço esta reflexão, afinal, qual é o nosso papel quando todos nós choramos pelo futsal de rua e não percebemos que aquilo que era a essência do jogar a bola na rua era porque ninguém nos corrigia. E hoje temos aqui, atualmente, o jogo e os treinadores. Então, qual é o nosso papel? Essa é que é a grande reflexão. Obrigado ao Cláudio, pergunta extremamente extraordinária, que será ele que terá que dar a resposta. Ok? Seguindo, ainda estou na introdução, vamos então perceber o que é isto do treinador. Nós já percebemos neste Flix Futsal, já percebemos que há várias situações, várias opiniões, felizmente, e eu quero partilhar dentro desta temática qual é para mim o treinador. Se me perguntarem o que é um treinador, eu claramente defino e digo, o treinador é claramente um vendedor. É um vendedor que se intrometeu naquilo que era o futsal de rua. E é um vendedor, e a partir daqui é outro desafio que eu vos coloco, é um vendedor de qualquer coisa. Pode ser um vendedor de sonhos, pode ser um vendedor da banha da cobra, pode ser um vendedor de um sistema, pode ser um vendedor de uma ação, pode ser um vendedor do que quiserem. Para mim, a melhor designação do treinador é que nós somos vendedor. Todos os dias nós estamos a vender algo a quem nos rodeia. No caso do treinador, às nossas equipas. Ou seja, temos algo dentro de nós que queremos vender e que estamos constantemente, depois com competência ou sem competência, com qualidade ou sem qualidade, a vender diariamente. A vender às crianças, a vender aos adolescentes e a vender na alta competição, ao masculino e ao feminino. Ok? Para mim, vamos para desmistificar o que é esta temática, na minha opinião, e vamos começar a dar nomes a isto, apesar desafiar esta reflexão, para mim, neste momento, eu sou um vendedor de uma ideia do jogo. De uma ideia daquilo que é a minha modalidade, daquilo onde eu estou inserido. Eu vendo a minha ideia de jogo aos meus jogadores, que pode ser boa, que pode ser má, que pode ser só correria, que pode ser só porrada, que pode ser 4 a jogar na linha, que pode ser o guarda-redes a jogar na primeira parte do lado esquerdo e os outros 4 no outro lado. É a minha ideia do jogo. E é isso que vai definir se eu sou bom, se eu sou mau, se eu sou competente ou incompetente, se tenho ou não tenho qualidade. Mas é para todos nós percebermos e darmos nomes às situações. Eu vendo constantemente, diariamente, e neste caso vendo a motivação com uma ferramenta que se chama PNL no treino e no jogo. Eu passo o dia a vender. Portanto, para mim a melhor definição de treinador é que nós somos uns vendedores. Okay? A partir daí Tenho aqui uma pergunta do João Freitas Pinto. Então, boa noite. Se o futsal / futebol de rua resolve e ensina tudo, qual é o papel do treinador no processo? Como o enquadrar? Quais as limitações do futsal de rua? É exatamente isto que eu estou a explicar. Agora, aquilo que eu quero que se reflita é, se nós falamos constantemente numa temática, qual é a essência que podemos buscar em cada temática, em cada situação, em cada área, e aplicá-la no jogo para ajudar a evolução do jogo em si e para ajudar a evolução do jogador individualmente, quer como atleta ou como jogador, quer como homem. É essa a nossa obrigação na sociedade. É perceber qual é o nosso papel aqui. E é exatamente isso que eu vou começar a falar. Obrigado ao João, um abraço para ele e para todos, obviamente. Eu não sei se respondi, mas é isso que neste momento vou começar a falar, exatamente isso, dentro da pergunta do João, aquilo que é o nosso papel, e começando no início, quando nós estamos no início, ou quando vamos iniciar um trabalho, para mim é importante provocar estas situações, dar-vos estes conteúdos nesta aplicação, e já lá vamos mais à frente falar sobre estas situações, nós, enquanto treinadores, estamos focados naquilo que é atingível para depois pensar em outros voos.
Ou começamos exatamente no fim? Eu sou treinador do Cascalheira e o meu objetivo do Cascalheira, se calhar do futsal clube, que estou a treinar os iniciados, mas o meu objetivo já é ir treinar os séniores do Sporting ou do Benfica ou a seleção nacional. Será que eu estou focado naquilo que é atingível? Deixo para refletir, deixo para desafio, mas importante para mim refletir sobre estas situações. Qual é o nosso foco enquanto treinadores? Para quê? Para essa situação, para percebermos que temos uma importância extraordinária naquilo que é o caminho do jogador de futsal, como se tem visto ao longo dos tempos. Agora, então, os bons e os maus. Pergunta Estou do na Catita. interpretação. Pergunta do Catita. Também defendes que o jogador tem que ser sempre um autotreinador? Não, eu lembro-me, obviamente, o conhecimento, e vamos partir também para aí, por isso é que estamos a falar de motivação, vamos partir para aí. Há 20 anos atrás, quando eu tirei o curso de primeiro nível em Leiria, já eu pedi aos meus jogadores, na altura, no Arnal e no Núcleo Sportingista de Leiria, para irem tirar o curso comigo. Mas essa é a situação daquilo que eu quero. Obviamente, se o jogador, todos os jogadores, e eu fui jogador e hoje sou treinador, a visão que tinha enquanto jogador é completamente diferente daquela que tenho enquanto treinador. Obviamente, se tivesse uma formação, o início de uma formação enquanto treinador, obviamente que se calhar era melhor jogador. Agora, é preciso definir no dia-a-dia qual é o papel de qual. E perceber claramente o que é que eu pretendo do meu jogador. E aquilo que eu pretendo dos meus jogadores é claríssimo. É claríssimo. Dentro de uma organização, pretendo que eles sejam decisores. Uma pergunta do Paulo Amaral. Pensas que este jogo de rua é o que caracteriza o futsal brasileiro? E é aí que está a diferença deles para nós? O que é que vocês acham? Obviamente. É tal como o treinador em Portugal tem a importância que tem, e por isso é que nós estamos a começar a chegar ao pé da Espanha, do Brasil e da Rússia. E já chegamos. Já vamos falar isso mais à frente. Aqui a questão é percebermos culturalmente onde é que estamos, aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é o nosso passado, o respeito por o nosso passado, e retirar do nosso passado para ir evoluindo, preparando o futuro. Porque o jogador de hoje não é o jogador de há 20 anos na rua. E isso é que nós temos que perceber. Obviamente que se nós pesquisarmos e estudarmos e formos ao Brasil, obviamente vamos perceber isso numa cidade qualquer no Brasil. Então, nós temos que ser melhores noutras áreas. E é aí que os treinadores portugueses, a quase todas as modalidades, têm dado as cartas que têm dado. Isto é um conjunto. Meus amigos, ninguém consegue nada sozinho. Certo? Aquilo que eu pretendo não é que os treinadores não tenham o peso. Isso não é isso que estou aqui a discutir. Aquilo que eu estou a discutir é que nós discutimos uma situação constantemente e diariamente, mas não vamos à profundeza da situação, ou seja, não vamos lá ao baú, onde todos os dias falamos desse baú, e vamos buscar aquilo que é a essência do baú para aplicar nos dias de hoje. Mas isso, porque isto hoje não para, porque a velocidade e a evolução do mundo hoje é uma velocidade a um clique. E isso para mim é que é extremamente importante. Agora, o papel do treinador é extremamente importante. Obviamente, se tiverem uma base, como estiveram, e se o treinador aproveitar e espremer essa base e aplicá-la naquilo que é um jogo de futsal hoje, obviamente que tudo se torna mais simples. Que no fundo é o meu sonho, é conseguir em tudo na vida tornar o que é complexo simples. Ok? Não sei se respondi à pergunta. Sim, força. Ok? Pronto. Exatamente isto que eu estava a falar. Um treinador tem que ter conhecimento de tudo, de todas as áreas, de todas as situações. Se quer ser treinador, tem que ter um conhecimento profundo daquilo que vai fazer. Nós somos vendedores de algo. E nós não podemos ser animadores.
Nós temos que ter a noção que ou somos animadores de seres humanos e aproveitando o futsal, ou somos vendedores de algo que os vai ajudar, e mais à frente já vamos ver, que os vai ajudar a atingir resultados, o resultado de cada um, daquilo que cada um pretende, de que são as suas emoções e as suas motivações no dia-a-dia. Ok? Tendo esse conhecimento, obviamente nesta temática, e eu não posso, eu vou-me adiantar um bocadinho, porque eu para mim não tenho qualquer problema, para mim estou aqui toda a noite, tendo este conhecimento, estando preparado, e aquilo que eu disse em termos de formação pessoal, com as experiências e com as vivências, tendo este conhecimento, eu sei que a seguir estou a trabalhar e estou a falar de uma temática da dimensão da psicologia, da dimensão psicológica. Obviamente que a motivação é um conceito na dimensão psicológica e o PNL é uma ferramenta para eu trabalhar a motivação. Mas para isso tenho que estudar e tenho que ter conhecimento. Ok? Não posso. Falava-se, não sei onde é que se falou, porque isto hoje no Netflix falava-se na situação das fotocopiadoras, dos treinadores fotocopiadores. Meus amigos, eu estou-me pura e simplesmente borrifando para os treinadores fotocopiadores. Se eu for a Barcelona e estiver lá um mês a copiar os treinos do Barcelona e a tirar fotocópias do microciclo, do mesociclo, de tudo que envolve o trabalho do Barcelona e pegar nisso e levar para o elétrico, meus amigos, vocês devem estar contentes. Não devemos estar a perder tempo com essas situações. Ao fim do mês eu sou despedido. Então, mas como é que eu vou copiar uma coisa e aplicar? Eu não conheço, eu não tenho conhecimento. Eu vi, mas eu não a conheço. Portanto, treinadores fotocopiadores existiu, e sempre vai haver. Não tem problema nenhum. Ok? Se eu for um fotocopiador, obviamente, ao fim de 2 meses sou despedido, porque ninguém consegue atingir nenhum resultado com fotocópias, ok? Portanto, vamos deixar de perder tempo em coisas que não interessam, porque isso tem a ver com a mentalidade naquilo que nós fazemos e aquilo que é a nossa mentalidade desportiva e competitiva. Ora, trabalhando na dimensão psicológica, já temos aqui o conhecimento, sabemos que na área da dimensão psicológica, vamos criar o processo motivacional, que é isso que estamos aqui a falar e é para isso que me trouxe aqui, apesar que já que já falei de várias coisas, mas isso faz parte daquilo que é a motivação e o PNL, para o treino e para o jogo. E o treino pode ser para a vida. Tendo o processo motivacional, eu tenho que o aplicar. E para o aplicar, eu tenho que o fundamentar. Em conhecimento, em estudos, em várias situações, sendo um mestrado, tendo a experiência, tenho que o fundamentar. Agora, que sou eu. O que é que eu tenho é a minha maior riqueza. Ok? E fundamentar um processo motivacional é ter informação e não aplicá-la. É exatamente aquilo que eu estava a falar do futsal de rua. Ok? Sendo eu treinador, tendo conhecimento profundo, trabalhando uma área na dimensão psicológica, criando um processo motivacional para aplicar, e fundamental, tem que ter informação. E tem que ter uma coisa que é fundamental num treinador. Por isso é que, respondendo ao João Pinto, obviamente que o treinador tem sido extremamente importante para a evolução do desporto no mundo. Claramente, graças a Deus, tem sido extremamente importante para a evolução do desporto em Portugal. Na minha opinião, ninguém pode ser treinador se não tiver pilares. Na minha opinião. Mas essa é a minha opinião. E, obviamente, eu, se sou treinador, é fundamental que eu tenha um método de trabalho na área da motivação, em todas as áreas que eu trabalho e que estou a intervir, neste caso, na minha equipa e naquilo que eu estou a vender. Portanto, já tenho conhecimento, tenho que ter os fundamentos e tenho que ter um método de trabalho. Se eu não tiver, eu não posso ser treinador. A seguir tenho que ter uma metodologia. Como é que eu vou aplicar se eu não tiver uma metodologia a aplicar
naquilo que vou vender. E já lá vamos ver mais à frente. Eu não sei em quanto tempo é que já vamos. Tens mais ou menos 40 minutos. 40 minutos para falar ainda, certo? Sim. Mais ou menos. Ok. Tenho a metodologia para aplicar. É um pilar que me acompanha. Ok, meus amigos, se sou bom, se é mau, se tem qualidade, se é competente, se é a metodologia já mais à frente. Isso sou eu. Tenho que perceber se o meu lugar é no futsal. E o que é que eu quero. Ok? O terceiro pilar, e para mim, não pode haver treinadores sem estes 3 pilares. É a minha opinião. Ok? É uma discussão positiva. Ok? Aonde é que eu aplico os meus conceitos? Quando é que eu aplico os meus conceitos? Isso é que é extremamente importante, eu estar definido com pilares, se eles são frágeis ou não, se têm qualidade ou não, não sei, mas estes 3 pilares acompanham-me constantemente para eu poder ser treinador, ok? E aqui há várias situações. Eu tenho que acreditar nos meus ideais e nas minhas ideias. Se eu não acreditar, ninguém vai acreditar. E uma das situações que eu acho que pode ser claramente uma indicação daquilo que é um treinador, eles têm que estar juntos comigo, não só participar desta visão que eu estou a apresentar, mas também participar nessa caminhada. Ok? Porque se não participar na caminhada, ter só a visão, não me vai servir de grande coisa. Ou estão comigo na caminhada, ou então não me vai servir de grande coisa. Ok? Eu não sei se tenho aqui uma pergunta. Tenho várias perguntas, mas selecionei aqui uma. José Paulo Silva, o Ricardinho das fotografias. Certo. Um abraço para ele. Vou fazer aqui uma introdução, depois vou à pergunta. Quito, estás a ser politicamente correto e tu não és assim. Sabes que ele também te gosta de provocar. Não, estou a brincar. Tudo menos politicamente correto. Não, ele está a brincar contigo. Já lá vamos. E a pergunta é, concordas que um treinador numa equipa sénior é um gestor de recursos humanos, dando o seu cunho pessoal à equipa, dependendo também da qualidade dos seus atletas? Claro. Meus amigos, se o treinador é um vendedor, na área das vendas temos que ter o conhecimento de recursos humanos. Eu trabalho com humanos. Os meus jogadores têm 2 perninhas, têm 2 bracinhos e têm uma cabeça. Não são robôs. Eu trabalho com humanos. E se eu não tiver uma importante atenção na área humana, eu posso ter a tática e a metodologia de treino mais perfeita e a melhor do mundo. Se eles não acreditarem nessa visão e se não quiserem participar nessa caminhada, eu nunca vou atingir resultados. Eu posso ter a pior tática do mundo, as minhas equipas podem ser só correria, pode ser só porrada, pode não ser o caos autêntico, mas participam na caminhada comigo. Os resultados a mim satisfazem, sabendo eu que neste momento, por várias razões, na minha carreira de treinador, perco mais vezes do que elas que ganho. Ok? A partir daqui vamos começar a desmistificar como é que eu trabalho isto, e como é que eu introduzo isto, e como é que eu aplico isto. E eu tenho uma teoria. E porquê uma teoria? Uma teoria porque eu sei e conheço-me acima de tudo, conheço-me a mim próprio. Sei quais são os meus pontos fortes e sei onde é que eu tenho os meus pontos fracos. E na teoria, eu chamo-lhe teoria, posso lhe chamar outra coisa qualquer, mas chamo-lhe teoria precisamente porque eu sei que tenho de trabalhar cada vez mais na teoria. Daí, porque eu me conheço a mim próprio. E então, chamo-lhe teoria, neste caso chamo-lhe, dou-lhe um nome, porque estou a produzir este trabalho e dou-lhe um nome que é a teoria dos 3 Fs, e a partir daqui começo a desenvolver a minha teoria para trabalhar juntamente com os meus jogadores. E a partir daqui entramos num exercício que eu espero que lá em casa, que vejam, e repito, estamos a trabalhar de motivação, PNL, do treino e do jogo, e a partir daqui eu digo lá para casa que para desmistificar
e desmontar esta minha teoria nesta área, neste excerto, nesta situação que eu estou a falar, apresento este primeiro exercício. E este primeiro exercício tem aqui uma foto que todos, não sei se conseguem ver lá em casa, diz-me Carlos. Está a saber bem. Sim, está a saber bem. Que presumo que as pessoas percebam que é uma mercearia. Vêm as laranjas ali dentro do cesto no chão, um banco com melancias em cima, ali o papel no balcão, que é para a senhora fazer o 2+2, depois do peso, ali o shampoo por cima do sal e do arroz, aquele relógio magnífico, aquelas balanças magníficas, numa mercearia dos anos 60, 70, qualquer semelhança com a realidade é pura ficção. Portanto, é uma mercearia. Para nós trabalharmos o PNL, e aqui é uma provocação, para nós trabalharmos o PNL, aquilo que chamamos no PNL as âncoras, vamos dar neste exercício, que neste exercício pode ser o começar, por exemplo, passe e recepção. Vamos lhe dar um nome ao exercício, vamos catalogar o exercício. E então vamos chamar esta mercearia a mercearia da Tigercinda. Ok? Portanto, já temos aqui a mercearia da Tigercinda, que isto pode ser aquilo que vocês quiserem, fica ancorado como a mercearia da Tigercinda. Acho que toda a gente consegue identificar e visualizar, basta fechar os olhos e começar a bater palmas. Não é bater palmas, fechar os olhos, ou não é preciso fechar os olhos, e todos nós se lembramos de uma mercearia destas, dos anos 60, 70, 80, ou pelo menos, para os mais novos, ouviram os pais falar desta mercearia. Ok? Em contraponto, na mesma área, porque estamos a falar de futsal, temos aqui uma foto, que eu não sei se está a ver bem, porque as minhas câmaras estão à frente. Sim. É um corredor de supermercado. Um corredor de um hipermercado, um corredor que quase que nem se vê o fundo, claramente ali produtos todos arrumadinhos na secção de produtos, claramente identificado que o produto menos vendável nas prateleiras do meio, à altura dos olhos, os mais vendáveis em baixo, porque as pessoas são obrigadas a procurar onde é que estão e vão-se baixar, porque os menos vendáveis já não se baixavam. Isto tem a ver com o PNL, ok? Tudo faço ideia, a quantidade de corredores que este hipermercado tem, vamos ancorá-lo e vamos lhe chamar o hipermercado do Sr. Miro, ok? Então já temos aqui dentro de uma área que lhe podemos chamar a área da distribuição em Portugal, do comércio, daquilo que vocês entenderem, ou do futsal, já temos aqui uma confusão ou uma conexão, que pode ser do futsal, mas que aqui é a área da distribuição em termos de exemplos. Temos a mercearia da Tigercinda e temos o hipermercado do Sr. Miro. Ok? E a partir daqui aparecemos nós, que era a tal pergunta do João Pinto. Ou aparece uma pessoa qualquer, que pode ser um vendedor, que pode ser o filho da Tigercinda, ou o filho do Sr. Miro, ou que pode ser cliente da Tigercinda, ou que pode ser cliente do Sr. Miro, ou que pura e simplesmente é um consumidor e tem que começar a tomar decisões. Ok? Exatamente como o futsal. A partir daqui, começa a entrar todo o nosso cérebro. Eu não vou aplicar os nomes para não confundirem a malta, porque não sou mestrado. Começa a aparecer os nossos neurónios a funcionar e as nossas dúvidas. Daí o Bruno Travassos ter lançado o tal livro fantástico e muito bem, a tomada de decisão. Já começa a aparecer aqui que temos que decidir qualquer coisa. E então, para ser um treinador, levando isto para o campo de treinador, temos que ser sensíveis. E, acima de tudo, temos que ter a percepção. Obviamente que, a partir daqui, começamos e podemos agarrar nestes exemplos e levá-los do universo imaginário para o nosso futsal, certo? Então, temos, nesta teoria, para percebermos, temos a mercearia da Tigercinda, temos o hipermercado do Sr. Miro, portanto, temos aqui um conceito, naquilo que se fala, num conceito, que o vosso imaginário pode levar para onde vocês quiserem. Falta aqui uma coisa essencial, que é o produto.
que são os produtos. E os produtos podem ser exatamente aquilo que vocês quiserem. É aquilo que vocês conseguirem imaginar. E os produtos podem ser você mesmo. Ok? Aqui é começar a ver um conceito, imaginá-lo para onde vocês quiserem, com um produto. E o produto posso ser eu. Posso ser exatamente eu. Ok? Passando a ter um conceito numa área, com um produto, temos que entrar nós. E temos que envolver toda esta gente. Pode ser o quê? Os empregados do supermercado, os meus primos. Vamos transformar isto para o futsal, que pode ser os nossos jogadores, e começar a direcionar esta gente. E é a partir daqui, no meu desenvolvimento pessoal, na preocupação com o processo, repito, estamos a falar da mercearia da Tigarcinda e do hipermercado do Sr. Miro. Estamos a falar de um conceito, estamos a falar de produtos e aquilo que é importante nós, se quisermos levar isso para o desporto, é imaginar os conceitos, imaginar os produtos e imaginar os treinadores, se quiser. Ok? Não sei se há alguma dúvida, se há alguma situação que queres falar. Não, podes continuar. Olha, vais com cerca de 1 hora de apresentação, só para te ir esquiando no tempo. Ok. Mas isto há 1h30 para mesmo? Não, podes continuar. Enquanto tivermos aqui pessoas a ver, estamos à vontade. Ok. Está uma, pelo menos? 240. Se tiver uma, ok. Portanto, a partir daqui, nós temos que ter uma certeza. Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Daí eu deixar, porque nenhum de nós é igual, eu deixar à vossa imaginação, naquilo que faz parte da ferramenta do PNL, deixar à vossa imaginação o que é isto e definirmos exatamente aquilo que nós queremos, ok? A partir do momento, se eu pensar enquanto treinador, fazer o que os outros não gostam, mas fazê-los acreditar porque sabem que dá resultado. Ou seja, explicando isto, posso ter que encaminhar jogadores para um caminho que eles não gostam, mas eles sabem que isso dá resultado e então vão comigo. E esta situação é uma questão que está inserida na área da motivação e que uma das ferramentas é o PNL. Por vezes nós olhamos e olhamos para um jogo de futsal, para uma criança, e falha um golo ou uma ação, e todos nós, neste momento, e ainda por cima com o Flix Futsal, nós neste momento passamos logo com a situação de que decidiu mal, treinei mal. Pode não ter acontecido nada, absolutamente nada disso. Pode não ter acontecido. Pode ser do próprio jogador. Isto é exatamente a mesma coisa. Quando se perde, perceber porque é que perdemos. Se calhar nem tudo está mal. Se calhar temos de ter a humildade de dizer parabéns ao adversário. E quando ganhamos, percebermos também porque é que estamos a ganhar. Isto faz parte de uma reflexão nesta teoria. Ou seja, que é constantemente desafiar a própria reflexão. Okay? A partir daqui temos várias dúvidas, várias incertezas, várias situações e neste momento estamos claramente numa delas e é aqui que nós temos que atuar, é aqui que eu respondo ao João Pinto, é aqui que nós temos que ter conhecimento, é aqui que nós temos que ter aqueles pilares, é aquilo que nós temos que saber quando vamos indicar um caminho ao jogador, o que é que exatamente estamos a fazer e o que é que nós queremos. Ok? Qual é o caminho? Exatamente o que é que nós queremos, enquanto treinadores. Queremos ser a mercearia da Tigarcinda ou queremos ser o hipermercado do Sr. Miro? E aqui eu vou juntar exatamente o nosso produto, o produto que falta aqui, por exemplo, num conceito e naquilo que é a definição de um caminho, e vou aplicar no meu produto, vou aplicar o futsal português. E aqui eu pergunto, no nosso produto, transformando
a mercearia da Tigarcinda naquilo que nós quisermos, transformando o hipermercado do Sr. Miro naquilo que nós quisermos, eu transformo o produto no futsal português. E eu neste momento posso dizer que estou na mercearia, a trabalhar na mercearia, entre aspas, da Tigarcinda. E, por exemplo, a Seleção Nacional, o Sporting e o Benfica são o hipermercado do Sr. Miro. Então, eu tenho que agarrar numa mentalidade e, acima de tudo, ser humilde, ter estes caminhos todos definidos e perceber o que é que eu quero. E, meus amigos, o produto do futsal português é extremamente altíssimo, porque nós não estamos a valorizar o nosso produto. O nosso produto, que é o futsal português, em que a Federação Portuguesa de Futebol, no início desta época, lançou como desafio sermos a melhor liga de futsal do mundo, dentro dos próximos anos, temos que ser nós, primeiro, treinadores, a valorizar o nosso produto. E nós não valorizamos o nosso produto. E é aqui que eu quero entrar em termos daquilo que deve ser o treinador, respondendo ao João Pinto e respondendo dentro destas energias todas e destas áreas todas. Ou seja, eu estou na mercearia da Tigarcinda, a Seleção Nacional, o Sporting e o Benfica são o hipermercado do Sr. Miro, e aquilo que eu pretendo no futsal português é que o hipermercado do Sr. Miro não continue a evoluir, não continue a crescer, mas sim se aproxime da minha mercearia. Quando a mentalidade tem que ser exatamente o contrário. E isso serve para o produto que vocês quiserem, serve para os jogadores. E se eu quiser ter o meu caminho definido, saber aquilo que eu pretendo, ter as minhas teorias, ter a minha metodologia e sabê-la aplicar e saber o que é que eu estou a fazer, aquilo que eu quero é que cada vez que jogo contra o Sporting ou contra o Benfica, em que em Portugal nós sabemos que em 10 vamos perder 9, aquilo que eu pretendo é criar condições, criar aquilo que é os resultados individuais e transformá-los em coletivos, para que me aproxime cada vez mais do hipermercado do Sr. Miro. Isso é que é importante em termos de mentalidade. Para isso temos que ser genuínos. E a maioria das vezes nós não somos genuínos. Nós não temos a coragem de, por vezes, enfrentar as situações para depois passar e ser sérios para com os nossos jogadores. E aqui é importante perceber a importância daquilo que se chama o produto do futsal português. Nós somos campeões da Europa de clubes e de seleções. Ok? E neste aspecto nós temos que dizer, e eu tenho que dizer, e tenho que ser coerente, e tenho que ser sério e tenho que dizer, naquilo que eram os critérios dos últimos 4 ou 5 anos, na atribuição do melhor treinador do mundo de clubes, o treinador do Sporting deveria ter sido o melhor treinador do mundo, baseado naquilo que foi os critérios dos últimos anos. Portanto, é injusto. E nós aqui temos que ser coerentes, independentemente se eu gosto ou não gosto. Nós temos é que ter uma visão global. E a visão global chama-se para o nosso produto, o futsal português. E temos que ser profissionais. Pessoal, nós estamos aqui a desvalorizar constantemente aquilo que é o nosso produto, que se chama futsal português. Nós estamos diariamente a ferir aquilo que é o nosso produto do futsal português. Eu estou no elétrico e aquilo que eu quero é aproximar-me do hipermercado do Sr. Miro. Eu não posso ser contra aquilo que é o Sporting e aquilo que é a importância do Sporting, do Benfica e da Seleção Nacional, que são altamente profissionais, e eu estar a dizer que não posso ser profissional. Não, eu quero que o meu trabalho seja profissional. Quero ter competência para isso, quero que o meu comportamento seja adequado a isso, mas quero ter uma visão global nessa qualidade, nessa mentalidade e ter essa coragem. Não posso querer que o Sporting, o Benfica e a Seleção Nacional, que são um topo do meu produto, venha e seja igual ao elétrico, que seja igual a mim. Não, eu é que me quero aproximar. Eu é que me quero aproximar àquilo que é a referência
do nosso produto e do futsal português. E podemos transportar exatamente isso para as nossas equipas. Que porra, então, mas a gente não pode ser profissionais e viver do futsal português? Mas porquê? Eu vou-vos contar uma situação que para mim me revolta extremamente, e aqui estamos a falar de motivação e de PNL. Um jogador de futsal com 20 anos que receba a família em casa e que venha lá o tio da França ou do outro lado qualquer e que lhe diga assim, então, rapazinho, o que é que tu fazes? Jogo futsal na Liga Placar. Então, mas e o que é que tu fazes mais? Não, jogo futsal na Liga Placar. Então, mas e não fazes mais nada da vida? Não, eu jogo futsal. Mas se esse rapazinho no mesmo almoço de família, e que o tio lhe perguntasse o que é que ele fizesse, e ele dissesse que lavava pratos por 500 euros, o tio ia lhe dizer que ele é um grande homem, assim é que é, e assim é que vai ser o chefe de família. Nós estamos a olhar para isto de uma forma completamente errada. Este produto, este nosso produto que é tão bom, que toda a gente tem feito pelo futsal português, tem que ser profissional. De uma vez por todas, as pessoas têm que perceber isso. Obviamente que o mercado é pequeno e em qualquer área, lá está o hipermercado do Sormiro e a mercearia da Tigarcinda, ok? Uns vão estar no mercado, o mercado é pequeno, e outros não vão estar. Daí haver as outras divisões até abaixo, como qualquer área em Portugal. Agora, nós, para valorizar aquilo que é o nosso produto, temos a ser, acima de tudo, gratos por tantos e tantos treinadores que deram ao futsal português a pagar, como amadores, e que nós temos esta oportunidade de transformar um produto em profissional, porque se eu viver dele, eu tenho mais dedicação a ele, independentemente se treino 10, treino 11, não estou-me borrifando para isso. Né? E posso dar mais qualidade para o hipermercado do Sormiro continuar a ser grande, que é a seleção nacional, ser campeão da Europa e que é aquilo que é a grande referência, continuarem a disputar os títulos europeus. E nós temos que ter esta visão. Mas porquê é que nós não podemos viver do futsal? Porquê é que podemos viver de outra coisa, mas não podemos viver do futsal? Não podemos investir no nosso desenvolvimento pessoal e sermos profissionais no futsal. É este falhar neste produto do futsal português, que eu acho que, obviamente, que agora já se levantam outras situações e isto tem que ser exatamente uma pirâmide. Se nós contribuímos, se os outros contribuem exatamente para a grandeza deste produto, para existir essas referências neste nosso produto maravilhoso que é o futsal português, muito graças aos treinadores e ao trabalho dos treinadores, mas de toda a gente, treinadores, desde que o futsal é futsal até hoje, que foi uma situação que eu propus numa reunião de treinadores, que era que se fizesse o historial com as referências do futsal português. E se nós contribuirmos para isto, os outros também têm que contribuir para a Tigarcinda, para a mercearia da Tigarcinda. E é aqui que a bota não bate com a perdigota. Nós somos extremamente arrogantes, nós estamos extremamente individualistas a olhar só para o seu umbigo. E é aí que o futsal português está a sofrer. E é aí tenho aqui uma pergunta, pegando nas tuas duas mercearias, o Coutinho diz-te, Quito, como se motiva ou prepara um plantel como o do Elétrico, não menosprezando o valor individual de cada um no seu plantel e sabendo do valor do Benfica, tanto a nível individual como a nível de estrutura, como é que chega a ter 3 júniores em campo, estão a falar claramente nos jogos contra o Benfica e nos factos que se notaram ao longo da época com o plantel reduzido, onde é que se encontra força e inspiração para motivar esta equipa? Jogadores, equipa técnica e staff. Um abraço, Alma Elétrico. Exatamente por aquilo que eu estou a acabar de dizer. Por todo este panópolo que temos de estar e este puzzle que tem que estar a ser montado, com este exemplo de uma situação, de uma área qualquer, basta nós imaginarmos e pegar nessa situação. Jogar contra o Benfica ou o Sporting, culturalmente,
E em termos, para mim, na minha opinião, são os jogos mais difíceis de motivar e de preparar. Eu já disse isto numa divisão, um jogo, salvo erro, com o Sporting. Mas esses 2 jogos são os jogos mais difíceis de motivar. E porquê? Porque culturalmente parece que é quase obrigatório fazer os jogadores terem uma boa prestação, uma boa imagem, e não terem e quererem ganhar ao Sporting e ganhar ao Benfica, que será extremamente importante em termos competitivos. Porque depois eu ouço no Flix Futsal que falta competitividade, que falta isto, que falta aquilo. Obviamente eu tenho consciência que em 10 vou ganhar 9, mas eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar para em 10 só perder 8, vou continuar a perder as 9 ou as 10. Isso não tenho dúvidas. E essa situação, por isso é que eu digo que nós temos que ser mais sérios naquilo que nós fazemos. Como é que alteras e como é que tu chegas aos teus jogadores sabendo que em 10 jogos perdes 9, como é que tu preparas a tua equipa para chegar lá e ser essa a vez que vais ganhar? Por isto tudo que eu tenho estado a dizer, e muito mais, isto é só um excerto daquilo que nós fazemos diariamente, mas acima de tudo, pegar naquilo e que eles me acompanhem caminhem comigo na minha visão. E vocês pensam que todos gostam? Obviamente que nem todos gostam. A verdade é que nós temos que fazer com que eles nos acompanhem na visão que eu tenho. E essa visão é que eu em cada 10 perco 9, fazê-los acreditar que naquele caminho podem vir só em cada 10 perder 8. E terem 2 positivos. Ou seja, mesmo que eles não gostem, fazê-los acreditar que aquilo dá resultado. E a verdade é que, felizmente, tem acontecido. E as coisas têm acontecido e vê-se, quer em termos individuais, quer em termos coletivos. Agora, isto dá trabalho. Nós não podemos viver dentro da hipocrisia, viver em desculpas, viver num constante olhar só para si próprio, numa visão individualista e valorizar aquilo que é o nosso futsal e que tanto de bom tem e fazer com que ele seja cada vez melhor, que a nossa seleção nacional seja cada vez melhor, que seja campeão do mundo, mas para isso é preciso que os outros, que a mercearia da Tigre-Sinda, também tenham uma mentalidade completamente diferente, que também vão à procura de se aproximar do Sporting e do Benfica, sabendo nós, claramente, que nunca lá vamos chegar perto. Mas que nós... Tenho aqui um jogador que já foi teu jogador, o Nuninho Viali, quero partilhar aqui uma frase. Quando tens um treinador que morre pelos jogadores, terás jogadores que morrem pelo treinador. Estamos a falar das relações humanas, um abraço para ele, para o Nuno, e estamos a responder a todas as questões que já estão colocadas e que estão aqui. E que todos nós temos a síndrome do IEJS, que é isso, mas é aplicado. E é aplicado de que forma? E a minha aplicação serve para alguém? Serve como referencial e perceber se dá para adaptar no trabalho que desenvolve o outro. Eu não me lembro, sinceramente, não me lembro de assistir a treinos, mas ouvi num Netflix qualquer, num Flix Futsal qualquer, que era fácil caracterizar as equipas portuguesas. Que era fácil porque praticamente existem todos praticamente têm os mesmos exercícios, trabalham, os comportamentos são os mesmos. Que dias, será assim? Então, mas será exatamente assim? Mas Portugal é campeão do mundo de seleções e campeão do mundo de Europa de clubes. Será exatamente assim? Não me parece que seja assim. Eu não me lembro de ver um treino. Vi salvo erro, 99, 2000 ou 2001, convidado pelo falecido Zé Manel Leite, o Miramar, e vi, infelizmente, também 1 ou 2 treinos com o falecido Rui Gama no Instituto Dom João V, e não me lembro de ver um treino de ninguém, nem ter acesso a treinos dos outros. Se há tendências, mas tendências há em todo lado e em todas as áreas, em toda a vida.
O que é importante perceber é aquilo que eu quero. Mas qual é o problema de eu ter referenciais? Qual é o problema de eu ter inspirações neste ou naquele? Não tem problema nenhum. Eu tenho é que ter a capacidade de montar aquilo que são os meus pilares e saber vendê-lo aos meus jogadores na direção daquilo que eles querem e que nós queremos todos em conjunto. Isso é que eu penso que sim. Mas estava a falar do futsal português, estava a falar do produto do futsal português. Obviamente que agora não vale a pena estarmos aqui com a discussão. Obviamente que isto é um processo global, que tem que começar pela Federação, em perceber se realmente quer uma liga profissional ou não, que o Sporting e o Benfica que sejam cada vez maiores, e então, os outros que... 15 minutos. 15 minutos. E que os outros percebam claramente que aquilo que é o caminho é que se aproximem cada vez mais daquilo que são os referenciais e não que os referenciais se aproximem da mercearia da Tigarcinda. Para isso é preciso um conjunto de situações onde engloba a motivação, onde engloba as relações humanas, onde estão ferramentas como o PNL e outras muito mais. E para isso nós temos que saber o que nós queremos. Portanto, esta minha teoria que eu trabalho vai na direção daquilo que eu acho que é, falando do futsal português, enquanto meu produto. Okay? Estes exemplos que podem ser na nossa vida, no nosso dia-a-dia, em qualquer área da nossa sociedade, nós temos esta obrigação de tudo que está ali escrito. De sermos humildes, de termos uma visão global. Obviamente que há pessoas no futsal português, e eu digo isto claramente porque estou a falar de motivação, há pessoas no futsal português que eu não me sento para beber um beirão, mas se tiver que ir à guerra pelo produto do futsal português, eu vou à guerra e morro por eles. E é isto que eu estou a transmitir aqui. É esta a minha forma de transmitir aqui. É esta a minha forma de transmitir em qualquer área que eu transmito diariamente aos meus jogadores naquilo que nós fazemos. Ok? Não sei se há mais alguma pergunta desta situação. Não, com que exercícios é que tu trabalhas para eles chegarem a um jogo e transcenderem-se e morrerem contigo, como disse o Nuno Viali? Temos aquilo que é identificado como os nossos pilares. Nos meus exercícios não pode falhar duas coisas, que é a intensidade e a agressividade. Daí nós sermos conhecidos por dar porrada. Daí nós sermos conhecidos por ser só correria. Mas felizmente que seja assim. Porque se nós só temos correria e só damos porrada e temos tido os resultados que temos tido, então alguma coisa está mal nos outros. É o desafio que eu deixo. Aquilo que nós devemos fazer é que, quando eu olho para os outros têm sempre qualquer coisa boa. Mas isto é real, porque o treinador português é bom, porque o futsal português é bom. Está provado, porque o futsal português está-se a aproximar. Foi campeão da Europa. E neste momento nós temos que transmitir aos nossos jogadores que podemos vir a ser campeões do mundo. Para isso temos que ter uma visão global e correr todos para o mesmo lado. Qual é o caminho? Cada um que faça o seu. Depois, se é competente ou não é, se tem qualidade ou não tem, vai ser os resultados que vão determinar. Se eu for despedido, o mercado é tão pequeno, abre-se mais uma vaga na primeira liga. Qual é o problema? E eu vou me dedicar às vendas ou vou para a cortiça, para Ponte Soura. Eu tenho que saber, é aquilo que eu pretendo. Mas isto tem que ser uma visão global e de uma vez por todas estarmos sempre numa forma de desculpas e arranjar soluções. E eu volto a dizer, isto começa pela Federação Portuguesa de Futebol. Que olhos e o que é que quer do futsal numa visão global. Isto é que é importante, todos refletirmos e desafiarmos uns aos outros. Com que caminhos? Cada um o seu. Essa é a maior riqueza que o futsal português tem feito. Deixa-me só acrescentar, nessa situação, que englobado nesta teoria... No treino, como é que no treino... Englobado nesta teoria, por exemplo, há 3 anos a esta parte, que eu trabalho com a bateria que tenho de exercícios para os sistemas, para as ações, para os momentos, para os comportamentos, não quero discutir isso, trabalho por níveis.
Ou seja, nós começamos sempre, imagina, eu quero trabalhar passe e recepção. Vou dar o mais simples possível. O exemplo do mais simples possível. Eu quero trabalhar passe e recepção. Esse exercício tem 10 níveis de 0 a 10. E é proposto à equipa chegar aos 10 níveis o mais rapidamente possível. O melhor que eu tive nas minhas equipas, desde que trabalho esta teoria, esta metodologia, esta tese, o melhor que tive foi uma equipa que em 4 meses chegou a ter, na maioria dos exercícios, 6, 7 e 8. Posso dizer que a equipa deste ano raramente ultrapassou dos 4. Okay? Depois temos que perceber todos porquê e qual é a nossa responsabilidade nessa situação. Ok? Dentro dos pilares que já vos disse, dentro da criação de algumas teorias e teses dentro daquilo que é o jogo de futsal, nós temos que ser criativos e não ter medo de arriscar. E ter a coragem. Ok? Está respondido? Não? Sim. Quito, tenho aqui uma questão, esta mais particular. Como é que tu estás no balneário a poucos minutos de um jogo decisivo? Sim. O que é que chegas e dizes aos teus atletas? Imagina, aquele jogo é decisivo. Tens que ficar imagina o último jogo do campeonato, tens que ficar na Liga Placar. Qual era a mensagem que tu passavas durante a semana e ali? Eu alterei conceitos, alterei metodologias, alterei pedagogias, alterei várias coisas e tenho construído uma situação e posso-vos dizer que uma das alterações tem a ver exatamente com essa. Eu antes passava muita informação. Eu passava ao treino a dar informação. Eu passava muita informação durante a semana. Eu dava demasiada informação e a informação que dava era coletiva. E estou a falar em todas as vertentes. Okay? Transportem isto para a mercearia da Tigarcinda ou para o hipermercado do Sr. Miro, e o hipermercado do Sr. Miro é aquilo que vocês quiserem e a mercearia da Tigarcinda é exatamente aquilo que vocês quiserem. E a partir de certa altura eu percebi claramente que estava a cometer um erro. Eu, enquanto treinador, tenho é que receber mais informação. Eu posso dizer que neste momento nós temos alguns treinos analíticos. Porquê? Porque a informação que eu recolho, depois daquilo que nós pretendemos e que eu vendo as minhas ideias, ou a ideia de jogo que engloba todas as situações, se vocês assim quiserem, aquilo que eu pretendo é receber cada vez mais informação. Para quê? Para trabalhar a área da motivação com várias ferramentas e uma delas o PNL. Para eu recolher informação e que seja uma informação correta para depois a poder aplicar, eu tenho que ter conhecimentos. A ferramenta do PNL é uma ferramenta extraordinária. Portanto, é dentro desta base, dentro desta alteração, daquilo que é a percepção e de perceber claramente quais são as emoções, as motivações e os objetivos dos jogadores, individual e coletivos, quais são os seus problemas diários. É raro o dia que eu não converso com os meus jogadores de uma forma individual. E alterei essa situação de passar uma informação em termos de coletivos para informação quer receber, quer transmitir, mas receber muito mais com grupos reduzidos e individualmente. E isso ajudou-me a ser, a partir do momento em que me dediquei só ao futsal. E essa situação tem-me dado resultados. E a alteração de conceitos tem-me dado resultados. Eu posso-vos dizer que houve uma grande alteração, por exemplo, no elétrico, em que nós alterámos, a partir do ano passado, em que começámos a preparar esta época, alterámos o conceito direcionado para o profissionalismo e nós tínhamos conhecimento e eu sabia claramente os riscos que ia correr. E aquilo que vos posso dizer hoje, ou pré-pandemia, mas aquilo que vos posso dizer hoje é a conclusão que eu retiro é que se nós não temos alterado este conceito, nós, se calhar, hoje estávamos a descer de divisão. Portanto, porquê? Porque existe a valorização do produto, porque o futsal português está mais valorizado,
porque é preciso ter uma visão global e é preciso criar condições todos, federação, os grandes referenciais, os treinadores, os clubes da Liga, todos os outros, vivermos e trabalharmos numa visão global, sabendo que pelo menos a Liga deveria ser profissional, porque todos iriam tirar proveito disso. E é esta visão que eu passo também para os jogadores. É esta a teoria que eu passo também para os jogadores. Seja contra quem vai jogar. Neste momento, estar-lhe a dizer, é um erro estar a dizer, porque eu não sei se um jogador acordou mal disposto, se não dormiu durante a noite, que jogadores é que tenho no campo, que alterações é que tive de fazer. Estar a dizer neste momento, isso é utopia. Porque cada momento é um momento. Ok? Certo? Sei. Passando um bocadinho e apresentando-vos um bocadinho dentro desta temática, que neste momento tenho estado a falar tudo, aquilo que tem a ver com motivação e aquilo que é a ferramenta do PNL, que é uma coisa que vocês têm que estudar e trabalhar e perceber exatamente o que é que querem e qual é o caminho que querem percorrer. Apresentando exatamente um pouco daquilo que estamos a fazer. Por exemplo, nesta paragem forçada devido a esta pandemia, os jogadores treinam 4 vezes em casa seguidos e têm um dia de folga, como estão ali, com regras, com definições, entre esta e várias. Às 10h30 da manhã, todos eles têm que entregar o questionário de bem-estar, entre outros, e ao meio-dia, todos eles, quando no treino não é online, têm que entregar o vídeo do treino, e depois é feita uma análise, uma avaliação e trabalhando. Onde está também a motivação? Onde tenho que trabalhar diariamente, neste caso, individualmente, a motivação para um momento como este. Como estar-vos a dizer aqui o que é que eu disse ontem ao Rodriguinho, ou o que é que eu disse ontem ao Diogo Basílio, não faz sentido. Porque ninguém é o Titó e ninguém tem o Diogo Basílio e o Rodriguinho no momento em que nós estamos. O que é preciso perceber é que na dimensão da psicologia a motivação é tão importante como as outras áreas, como as outras dimensões. Isso é que eu acho que é importante. Como é que trabalhamos? Arranjando ferramentas, sendo genuíno, principalmente, e trabalhando isso constantemente, com muita informação que nós recebemos, com muita sensibilidade, com muita percepção e indo em direção àquilo que são os interesses, as motivações, as emoções dos jogadores. Estando ao lado dele, a acompanhá-los naquilo que são as suas metas, individuais e coletivas. Mas para isso tem que se trabalhar. Okay? Passando e continuando, tenho aqui um exemplo, não se vê bem, mas isto posso dar daquilo que fazemos, mas penso que isto em termos eu já vou dizer porque é que estou a passar isto, daquilo que nós fazemos, daquilo que é a unidade, que é a semana de treinos. Por exemplo, na quinta-feira o treino foi online, uma unidade de treino, a treino 3 desta semana, da forma que nós estamos a trabalhar. Fique também posso partilhar, sem problema nenhum e sem estar aqui, estar bem visível, posso arranjá-lo de uma forma mais visível. Um plano nutricional que fizemos também para esta quarentena, e nestas situações está sempre interligado a motivação e conseguindo perceber o dia-a-dia dos jogadores e quais são as suas necessidades. Ok? Isto é um exemplo de um microciclo, normal. Não é um microciclo padrão, porque deixámos de ter microciclo padrão, porque passámos a jogar, não ter um dia certo e uma hora certa para jogar. Algumas vezes jogamos à sexta, outra ao sábado, ao domingo e à segunda. Aqui só quero dar referência a uma situação que, uma das situações que trouxe de Itália e que é extremamente, que é cultural em Itália, que é no dia do treino de manhã, se o jogo for depois das 6 horas, nós treinamos sempre de manhã. Ok? Eu não sei, eu aqui não vejo, está a aparecer aí? Está ok. Tudo. Pronto. A partir daqui entramos naquilo que é a motivação.
Não existe consenso sobre... Era isto que eu estava a falar. Não existe consenso sobre a definição da motivação e satisfação. O que nós temos que ter é trabalhar juntamente nestas áreas. Trabalhar, termos o conhecimento, sabemos que isto faz parte, a motivação, estamos a trabalhar com emoções, precisamos de energia, temos que ter uma energia diária acima do normal, e esta é a situação. E temos que mover claramente, como diz o povo, montanhas dentro daquilo que é a nossa realidade e querer sempre valorizar aquilo que é o nosso produto. E o nosso produto pode ser aquilo que vocês quiserem. Daí a designação da motivação deriva da expressão latina mover. Ok? Em termos de PNL, isto é uma ferramenta que é extremamente importante. Eu aconselho, eu tirei o grau 3, tirei o grau 1 em 99, no Porto, o grau 2 em 2000 em Leiria e o grau 3 em 2004 em Lisboa. É uma ferramenta extraordinária para podermos trabalhar a motivação. E esta é uma ferramenta que a mim me apaixona completamente, porque é uma ferramenta que tem pouco de teórico e que é baseado muito naquilo que é a prática. E isso para mim é que é extremamente interessante, que é eu chegar a uma altura, e é aquilo, lá está o tal a síndrome, que é olhar para o meu jogador e em termos corporais eu perceber as suas necessidades, as suas motivações, as suas emoções e qual é o caminho que eu devo orientar. Portanto, baseado em análise, em informação, numa observação extraordinária que nós temos que fazer diariamente, daí o trabalhar com muita energia, é uma ferramenta extraordinária para a motivação. Portanto, eu penso que era dentro disto que eu queria passar um pequeno excerto daquilo que faço diariamente. Agradecer a todos, obviamente, o terem ouvido e espero que, acima de tudo, saiam daqui com uma reflexão extremamente desafiada. É isso que eu claramente pretendo. Tenho aqui uma pergunta, Hélder Lopes. Não achas que 90% da motivação está diretamente relacionada com o trabalho semanal? Hélder, um abraço. Ela não está direcionada com o trabalho semanal, ela está direcionada em todas as atividades, em todas as ações, em todos os minutos, dentro e fora do campo. Claramente, em todas as atividades que eu tenho com os meus jogadores, seja presencial ou não, está presente a motivação. Daí eu ter estas ferramentas. Não sei se respondi. Então, Marcos Antunes, dos Afontecinhos. Um abraço, grande Marco. Vou-te ler o que ele escreveu e depois para tu também perceberes a ideia dele. Perdeu-se algo que eu considero, e obviamente concordo plenamente com o Mr. Quito, é algo que nomeio por ginga, no qual faço questão que os meus atletas não a percam. Por isso, há a Liga dos Campeões nos recreios e no espaço Afonsinhos. Através da rua, os atletas fazem a sua descoberta guiada, tão falada e tão pouco praticada. Não nos podemos esquecer que o mais importante na formação de jovens são os atletas, e não os treinadores. E assim como os atletas, com autonomia, são felizes, estamos mais perto de formar bem e com muito potencial. Eu queria o teu comentário sobre isto. A questão é exatamente a reflexão que eu queria e gostava que fizessem, e no fundo está aí na pergunta do Marcos. Um grande abraço, um trabalho de excelência, mais um em Portugal, que por vezes não é claramente valorizado, mas mais um trabalho de excelência em Portugal. Essa é a grande reflexão. Essa é a grande reflexão do treinador. É perceber claramente aonde é que está a falta da essência daquilo que era o futsal de rua. Porque todos nós, e era isso que eu esperava que alguém dissesse, é que o futsal de rua acabou. E é compensado com a nossa presença. Então, que papel é que nós temos nesse futsal que hoje trabalhamos, que podemos ir buscar a essência ao futsal de rua? Que papel é que nós temos na compensação desse futsal de rua? Quem é que hoje deixa uma criança
a jogar na rua até às 3, 4 da manhã, a não ser no Alentejo. Quem é que deixa numa grande cidade os seus filhos a jogar na rua? Portanto, isso hoje não existe. Então, é aí que eu acho, era isso que eu esperava aí de uma pergunta de alguém, é aí que entra a intervenção do treinador. Para isso tem que ser criativo, tem que ter conhecimento e tem que aplicar e definir o caminho que quer. Então, o António Aires... Deixa-me dizer, e os Afonsinhos têm percorrido um caminho extraordinário. Então, o António Aires questiona-te como é que operacionalizas nos exercícios a tua ideia, a tua teoria. Exatamente como estava a dizer. Por exemplo, com um exemplo desses. Sendo que é preciso perceber a sensibilidade que aqui falámos, a motivação, ir em direção ao jogador não é só no exercício. Se calhar é em todo lado, menos no exercício. Mas no exercício também lá está. Tem que ser exatamente uma regra, um princípio, tem que ser exatamente esse o caminho a percorrer, que o exercício tem que ser em termos de motivação. Que era aquilo que eu há bocado estava a dizer. É cultural que o jogador, quando vai jogar contra o Sporting e contra o Benfica, o seu pequeno mundo à sua volta é uma boa imagem, é uma boa prestação, vê se não perdes por muitos, e isto a partir daqui começa a ser difícil de motivar. Começa a ser difícil de atingir o foco ideal para esses jogos. Em várias razões. E é aqui que nós temos que intervir numa situação dessas. A motivação não é uma coisa que está padronizada. Porquê? Porque ela vai em direção àquilo que cada ser humano é. Depois transformamos isso naquilo que é o coletivo, os objetivos e aquilo que nós se propusemos. Hoje, e para provocarem, eu vou dizer, se calhar trabalho menos motivação, mas trabalho mais a situação e estou mais preocupado com a desmotivação. Deixo para refletir. Então, estão-te aqui a questionar, Jorge Santos, um exemplo do que fazem em termos de motivação nesta fase da pandemia. Exatamente. Essas são exatamente as perguntas. Um dos exemplos são vídeos que nós fazemos e de trabalho que nós fazemos e que passa cada um deles. Ou seja, nós, por exemplo, temos uma avaliação sobre o sono e sempre que o jogador tem as tarefas, essa avaliação é muito mais baixa. Ou seja, cada vez que o jogador não tem tarefas, e aí temos que ser nós a criar tarefas, e uma das situações é o audiovisual, criar regras, criar objetivos diários, porque aquilo que nós notamos é quando eles não têm um dia de folga, a situação do sono, por exemplo, é uma desgraça. Já se deitam mais tarde, já se levantam mais tarde e a ansiedade do dia é maior. É exatamente um trabalho que nós estamos a fazer e é aí que procuramos motivar os jogadores neste momento, em que se durante a época, quase que vos digo, trabalho em grupos reduzidos e muitas vezes individual, meus amigos, neste momento o trabalho que é feito diariamente com os jogadores é de uma forma individual. Porque cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. E neste momento a posição de cada um são completamente distintas. E é aí que nós temos que intervir e trabalhar diariamente para primeiro perceber quais as emoções que existem, quais as desmotivações que existem e para o caminho que nós o queremos levar. Principalmente numa situação como esta. Então, estamos mesmo a acabar. Vou-te pedir para deixares uma mensagem à alma do Elétrico, que os fãs aí da equipa do Elétrico, aos teus jogadores, a toda a gente que gosta do teu trabalho, aos teus fãs e a toda a gente do futsal. Não, aquilo que eu desejo claramente é que se faça uma grande reflexão sobre o futsal. Estamos a atravessar um momento novo para nós, que é uma tragédia,
perceber claramente que tudo é retornável à exceção de uma coisa, que é a vida. E aí temos que ser nós a fazer o nosso papel. Dentro daquilo que é a nossa obrigação, temos que cumprir com aquilo que é o nosso papel, que é, tal como dizem, ficar em casa. Perceber claramente que a única coisa que não é retornável é a própria vida. Perceber claramente que aquilo que nos pode impedir de nos movermos ou movermos mais rápido é a saúde. E percebendo isso, temos que passar também, nesta fase, em termos de motivação, começarmos a preparar a cura. E nós não podemos deixar que possa existir uma situação, se não morrermos da doença, termos muitas dificuldades de sobreviver na cura. E esse é um grande desafio para este momento. Essa é uma grande situação que todos nós temos que nos preparar e perceber aquilo que nós queremos. E aí faço um apelo ao futsal nacional que tenham todos uma visão global. Porque cada vez que o produto de futsal português desvaloriza para a seleção nacional, desvaloriza para aqueles dois que são claramente os nossos referenciais, desvaloriza para os outros e vai desvalorizar até à formação e até aos distritais. E todos nós temos que fazer uma reflexão e desafiar-nos a nós próprios para não deixar cair aquilo que é um produto que já é cultural. Essa é uma reflexão que eu peço que toda a gente faça, ficando em casa. A Alma Elétrico é só dizer EFC e dizer que, em termos de futsal, para partilhar, estou sempre aqui disponível para toda a gente. O Maiá, já toda a gente, e cuidem-se, porque a única coisa que não é retornável é a vida. Então, em meu nome, em nome da Zona Técnica, muito obrigado pela tua partilha, pela tua apresentação. Referir só que amanhã teremos Nuno Silva, um elemento também da tua equipa técnica, que nos vai falar do treino de guarda-redes, e temos uma surpresa preparada para sábado, para todos os amantes do futsal. Posso-vos deixar já em primeira mão que teremos connosco no sábado, a partir das 9h30 da noite, o selecionador do Brasil, Marquinhos Xavier, também vai-nos deixar aqui o papel do treinador no ensino do jogo, na evolução do jogador e no processo formativo. Já vamos em sete palestras, todas elas muito diferentes. Isto, para quem quiser aproveitar, têm sido noites gratificantes e, mais uma vez, deixar o meu muito obrigado ao Kitó e a todas as pessoas que aqui estiveram. Kitó, muito obrigada. Obrigado eu. Cuida-te e que o elétrico seja sempre... e que as tuas um produto valioso. Um produto valioso no futsal, como foram todas as tuas equipas onde estiveste. Obrigado. Ok, obrigado. Um grande abraço.